Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Acho que hoje seremos um grupo menor, assim, mas isso é legal porque dá para a gente ter aí uma conversa mais intimista. Aí eu vi a lista aqui das pessoas presentes, né? Vi que Gustavo, eles já são recorrentes, faziam parte do grupo de estudo de histórias em quadrinhos, né? Então eles já me ouviram contar algumas das mentiras que eu vou repetir aqui hoje, né? Mas o resto do pessoal eu acho que ainda não ouviu essas historinhas. Então eu vou fazer. Estou lendo aqui uma mensagem. Que a outra live com a professora Daisy ainda não acabou. Tudo bem. Provavelmente o pessoal vai entrar mais tarde. Ok. Vocês topam esperar mais 5 minutinhos ou vocês querem que a gente comece já? Como é que vocês estão aí? Porque também é sacanagem com quem entrou no horário aqui na reunião. O que vocês preferem? Podemos começar então? Então tá, gente. Eu fiz aqui uma pequena apresentação, sintetizando algumas das principais ideias que eu quero expor para vocês e, obviamente, como é uma conversa, uma live sobre história em quadrinhos, né? Então também tem um conjunto de imagens aí para a gente ter algumas referências e poder conversar a respeito, tá bom? Então eu vou colocar a apresentação aqui e aí vou ficar escondidinho um pouco atrás da apresentação, tá? Eu vou falando, se alguém quiser ir fazendo algum comentário, pode utilizar o chat. Aí depois eu, no meio da apresentação, vou dar uma paradinha para sintetizar alguns pontos. Aí eu termino a apresentação com mais algumas imagens e algumas sequências, tá? Então vamos aí. Bom, pessoal, então o objetivo é, digamos assim, falar um pouco dessa relação possível de estabelecer entre as histórias em quadrinhos, né, e a ciência da informação, partindo, né, do pressuposto que elas são práticas culturais assim bastante disseminadas, né, como a literatura, o teatro, o cinema, tá certo? Bom, então a ideia de enfocar as histórias em quadrinhos é uma tentativa de compreender melhor as relações entre cultura e tecnologia, na medida em que, nos últimos 20 anos, né, com a disseminação cada vez maior das TICs, né, a gente tem uma modificação bastante grande no cenário de oferta cultural, né, não só em relação à produção e à circulação dos produtos, mas a maneira pela qual as pessoas se relacionam com esses produtos culturais, né, e como a própria ciência da informação se aproxima deles, né? Então, eu vou dividir a minha conversa aqui, a minha fala com vocês, num primeiro momento, pensando um pouco mais nas questões teóricas, né? Então, como é que as tecnologias de informação e comunicação elas vão modificar esse circuito cultural, né? Especificamente das histórias em quadrinhos, né? E aí eu vou estar bastante focado em relação às mudanças introduzidas pela internet, embora também vá falar de algumas questões que são anteriores, né, ao surgimento e à disseminação da internet. E num segundo momento da minha fala, vou discutir algumas questões relacionadas às políticas culturais, né, que poderiam envolver as histórias em quadrinhos, né? Então vou falar assim da relação política e história em quadrinhos, né? Então como é que ela aparece no mundo de hoje e mais do que isso, especificamente das políticas culturais, das ações culturais que podem ser desenvolvidas pelos profissionais da informação em relação às histórias em quadrinhos, né? Então trabalhar com alguns exemplos, né, com algumas sugestões, com algumas ideias. E depois eu abro para o debate amplo, geral e restrito para a gente ir conversando a respeito dessas questões, né? Então, como dizia um antropólogo francês, o Claude Lévi-Strauss, né, existem objetos bons para se pensar. No caso, eu escolhi as histórias em quadrinhos porque elas são, de fato, um objeto bom para a gente pensar, né? Então, elas ajudam
a gente entender, por exemplo, a questão da apropriação cultural da internet, né? Então, as mudanças na produção, na circulação, no consumo das histórias em quadrinho sinalizam alguns hábitos que também se generalizaram para outras áreas, né, para outros setores da cultura. As histórias em quadrinhos também permitem que a gente tenha uma visão um pouco mais apurada, uma visão um pouco mais detalhada dessa ideia de uma produção transmediática na cultura contemporânea, né? E essa ideia do que seria uma cultura da convergência, né? Onde você tem uma série de produtos e de linguagens culturais conversando entre si, né? Distribuindo a sua produção em territórios que são compartilhados, passando, né, de um meio para o outro, né? Então aí a gente vai ver de que maneira as histórias em quadrinhos conversam com filmes, com séries, com games e por aí vai. E como tudo isso daí é significativo de uma, digamos assim, cultura pop global ou globalizada, né? Então, a hipótese, né, que eu estou trabalhando é que as práticas culturais hoje, elas são maneiras de expressão cultural dos indivíduos e dos grupos, né, que vão aparecer não só na produção, como também no consumo, né? Então, a gente tem um consumo ativo, né, e um consumo que acaba sendo uma produção de segundo grau. Vou explicar isso mais detalhadamente lá na frente. Então, as histórias em quadrinhos e as tecnologias de informação e comunicação, elas possuem uma longa história, né? Seja do ponto de vista temático, né? Então, se a gente for pegar as primeiras histórias que apareceram nas tiras de jornais, né, na década de 30, boa parte delas era do gênero que a gente poderia chamar de ficção científica, né? Então, muitas dessas histórias já tematizavam a tecnologia, né? Tematizavam uma tecnologia que seria do futuro, e muitas dessas tecnologias eram tecnologias de informação e comunicação, né? Então, a gente pode pegar um exemplo clássico, que nem era de uma história de ficção científica, que é as histórias do personagem Dick Tracy, né? Que eram histórias policiais, e o Dick Tracy ele tinha um relógio comunicador, né? Então, ele tinha um relógio com o qual ele se comunicava, né, com os demais policiais, né? Então, é uma espécie de antecessor ali do walkie-talkie ou mesmo do celular, né? Então, essa história de tecnologia ela sempre foi tematizada, né, pelas histórias em quadrinho, mas isso ganha um impulso extra com o surgimento da chamada sociedade da informação, né? Então, o imaginário dos computadores, das redes sociais, das possibilidades abertas, né, pelas simulações digitais, digamos assim, inspiraram muitos autores, né, a produzirem suas obras, né? Eu vou falar de um autor que eu particularmente gosto muito, né? Ele é um autor britânico, né? Ele é escritor de quadrinhos, mas também é roteirista de cinema e televisão e também produz obras literárias. É um inglês chamado Warren Ellis. Ele tem algumas obras de quadrinhos publicadas no Brasil, não vou falar dessas aqui mais especificamente, Transmetropolitan, Frequência Global e Planetary. Mas ele, por exemplo, foi o autor dos roteiros dos dois filmes do Red, né, Aposentados e Perigosos, né, Red 1, Red 2, né, e também contribui com algumas séries de televisão. E, em geral, as suas obras, elas enfocam bastante essa relação entre informação e poder, né? E os trabalhos dele ajudam a gente a perceber isso que a gente está chamando aí de uma estética pós-moderna, que tem na intertextualidade, ou seja, nas referências entre os textos, né, um dos seus pontos fortes. Então, aqui a gente tem duas obras do Warren Ellis, né? A primeira, Transmetropolitan, a segunda, Frequência Global. Transmetropolitan, o personagem principal é um repórter, né, o Spider Jerusalém, que vive aí numa grande cidade do futuro, né? Ele é um jornalista independente, que estava retirado da profissão, estava vivendo fora, porque tinha
sido perseguido por conta de algumas das reportagens dele, e que volta para a cidade e passa a cobrir tudo o que acontece lá. E essa obra é uma obra que prevê uma série de questões e problemas urbanos, mas que tematiza principalmente a questão da informação. Então, ele já é um autor que está, nesse trabalho Transmetropolitan, lidando com a questão da verdade, com a questão da fake news, com a questão da manipulação da informação, do sigilo dos dados, da independência, digamos assim, da imprensa em relação ao poder estabelecido. É uma obra bem interessante, é um personagem bastante cínico, cético, né? Então, para quem gosta de, digamos assim, distopias, é um prato cheio. Frequência Global é uma obra um pouco menor, né? Ela se resume a 12 episódios, na verdade, né? Que aqui no Brasil foram compilados em 2 encadernados, e trabalha a ideia que está presente, por exemplo, no Pierre Levy, de inteligência coletiva. Né? Então, é um grupo de especialistas que são reunidos para enfrentar emergências. Né? Então, você tem uma hacker, né? E a sua chefe, né? Que é a responsável, junto a uma agência internacional do estilo ONU, né? De responder a uma série de crises globais, né? Que, quando irrompem, necessitam de uma ação imediata, e ela faz isso, digamos assim, convocando um conjunto de especialistas das mais distintas naturezas, né? E, no caso, a tecnologia que dá o suporte para isso é o celular. Na época ainda não tínhamos as redes sociais, né? Nem o Wi-Fi, mas é interessante porque ela, a Frequência Global, é um pouco a tradução daquilo que o Pierre Levy vai descrever no seu livro de 99, Cybercultura, né, como inteligência coletiva. Né? Então, é a inteligência coletiva em ação. E, né, a gente tem esse outro trabalho dele, chamado Planetary. Né? O Planetary é um grupo de super seres que tem aí uma missão, só que a missão deles é interessante, é revelar a história desconhecida da humanidade. E como eles fazem isso? Resgatando documentos. Né? Eles se autodenominam como os arqueólogos, os arquivistas do impossível. Então, vocês veem que aí já tem quase que uma conversa direta com a ciência da informação. E é muito interessante o Planetary, porque é um grupo de 3 personagens, tem o quarto homem, que é uma figura misteriosa, que ninguém sabe muito bem de onde vem. Então, eles tematizam nas suas aventuras a questão das tecnologias, né? Um dos personagens, chamado Baterista, ele tem o poder de se comunicar com as máquinas, né? De dialogar com a inteligência artificial, né? De captar fluxos de informação nos ambientes onde ele está, né? Quase como se ele fosse uma espécie de Wi-Fi de computador vivo, né? Então tem esse aspecto de relação direta com a tecnologia, mas tem um aspecto indireto que é interessante, que é a maneira pela qual esse trabalho dialoga com a questão da informação, com a questão do conhecimento. Né? Nesse segundo quadro, aqui, se vocês observarem, a gente tem uma disputa entre 2 grupos de super seres. Né? O primeiro grupo, que é o que está aqui na esquerda, eles são uma emulação de heróis, né, das revistas pulp dos anos 20 e dos anos 30. Então, a gente vai ter a emulação do Tarzan, do Sombra, do Dr. Savage, e por aí vai. E o outro grupo, que vem de uma outra dimensão e entra numa disputa deles, porque as dimensões estão colidindo e uma delas vai acabar sendo destruída, é uma emulação dos super-heróis que surgiriam a partir do final dos anos 30. Então, do Super-Homem, do Batman, da Mulher Maravilha. Então, é curioso, porque, na verdade, você tem aqui um conjunto de informações extra-texto. Né? Então, para a pessoa apreciar essa história, vai ter um primeiro nível, que é a narrativa do embate desses 2 grupos de super seres,
mas vão ter outros níveis da narrativa, com referências textuais, com referências visuais, a personagens, né, dessa literatura pulp, né, a outros personagens das histórias em quadrinhos, né, que estão fora desse universo aí, desses super-heróis especificamente, né, que vão, digamos, acrescentar mais camadas de significação ao texto, à obra, né? Então, é uma característica de muitas histórias em quadrinhos, mas não só das histórias em quadrinhos, também filmes, obras literárias e por aí vai, fazer essa referência a outras obras literárias, cinematográficas, culturais, de um modo geral, né? Então, essa questão da intertextualidade é uma marca presente na produção cultural contemporânea. Aqui, no caso, é uma tirinha cômica, né, do Scott Kurtz, onde a gente tem também um conjunto de referências extratextuais, né? Então, sendo literal aqui, a gente tem dois personagens, né? O Charlie Brown e o dono do Garfield, né? O John, vestidos como outros personagens, outros super-heróis, né? Que são Watchmen, né? Seria o Coruja, o Night Owl, e o comediante. E o que eles estão fazendo? Né? Eles estão conversando com um grupo de pessoas que depois a gente identifica como fãs de história em quadrinho. Então, eu vou ler aqui o diálogo rapidamente, né? Diz o John, fantasiado de Night Owl: eu odeio segundas-feiras, não tenho sobrepreso, tenho subaltura. E o Charlie Brown, vestido de comediante: que puxa, a felicidade é um cachorrinho fofo, não é, pessoal? E os fãs respondendo: vocês já eram, já ouvimos tudo isso antes. Vou navegar na internet, embora odeie segundas-feiras. Né? E aí o personagem do John vira para o personagem do Charlie Brown. Eles podem até estar certos, ficamos obsoletos, poderíamos tentar algo novo. O Charlie Brown responde: ei, você tem um contrato, os jornais te trataram bem, então você faz o mesmo por eles. Não somos a única proteção deles. Proteção do que os estamos protegendo? Das cartas dos leitores. Aqui a gente tem uma série de níveis de significação. Então, a tira literal tem pouca graça. Ela tem graça quando você identifica, primeiro, esses personagens, o Charlie Brown e o John, com as suas falas respectivas. Segundo, quando você identifica que eles estão vestidos como personagens de uma outra historieta, né, que é o Watchmen. E terceiro, quando você identifica que eles estão se referindo ao universo externo às histórias em quadrinhos, que é o universo da produção editorial. Ou seja, eles estão fazendo uma referência à crise dos quadrinhos, ao impacto que a internet teve nas editoras e na venda dos quadrinhos impressos e por aí vai. Ou seja, é um conjunto de informações muito grandes, né, que o leitor tem que ter para, digamos, captar todas as nuances, né, todos os elementos presentes aí nessa tirinha. Então, diz o Humberto Eco sobre esse tipo de estética, sobre esse tipo de procedimento, né? Aqui o espectador deve saber muitas coisas. Deve, em suma, possuir não somente o conhecimento dos textos, mas também um conhecimento do mundo, ou seja, das circunstâncias externas aos textos. Antigamente, um fenômeno desse gênero era típico de uma arte experimental que pressupunha um leitor modelo culturalmente assaz sofisticado. O fato de tais procedimentos serem sempre mais comuns no universo dos meios de comunicação de massa nos leva a algumas considerações. Os mass media se preocupam com, pressupondo-as, informações já veiculadas por outros mass medias. Ou seja, a história em quadrinho não é uma coisa só para criancinha. Demanda uma sofisticação do leitor, demanda um conjunto de informações do leitor, né, aquilo que Humberto Eco chama de enciclopédia, ou seja, de um repertório cultural. Né? E aí, a gente, né, sabe que sempre existiram esses aficionados, né, que eram conhecidos como nerds, né, que eram um pouco ridicularizados, né, ou colocados, digamos, em segundo plano pela indústria, e que em algum momento eles se tornaram os geeks, ou seja, algo aceito, assimilado e mais do que isso, né, bastante incorporado e vivenciado pela própria indústria cultural. Então, você tem aí o Dia do Orgulho Geek, você tem lojas especializadas no público geek.
Então, como é que os nerds viraram geek? Então, mudanças que ocorreram no universo das histórias em quadrinho ajudam a gente a entender isso. Então, conteúdos e linguagens que se modificaram. Então, a gente já viu com algumas amostras atrás, né, que você tem uma intertextualidade, um conjunto de referências, né, você tem também a produção de histórias mais largas, mais densas, né, então, a ideia das novelas gráficas, né, as graphic novels, né, que são histórias que se desenvolvem, né, por uma quantidade grande de páginas, né, você tem a publicação de histórias em quadrinho no formato de livros, né, então você tem aí muitas obras que ultrapassam 150, 200, 300 páginas tranquilamente, né? Então, aí a gente também tem, portanto, uma mudança nos formatos, né? Então, você tem encadernados, você tem um conjunto de produções gráficas e produções impressas, né, que vão circular para além dos circuitos onde normalmente elas circulavam. Então, vão disputar espaço agora nas lojas especializadas, nas livrarias, né, em outros espaços. O que propicia, por outro lado, uma legitimação simbólica, né, desses produtos, né? Um bom exemplo de legitimação simbólica desses produtos, por exemplo, no Brasil, quando o Ministério da Educação e Cultura, né, o antigo MEC, introduz, né, a produção de quadrinhos, né, dentro das listas, né, voltadas para o ensino fundamental e para o ensino médio, né? Então, assim, juntamente com obras literárias, você vai ter um conjunto, né, de obras de histórias em quadrinhos que vão ser recomendadas às escolas pelo Ministério da Educação, né? Então, isso é uma forma de legitimar simbolicamente as histórias em quadrinho. Então, o que a gente vai ter, né, com essa intertextualidade é uma coisa que um historiador, um pensador francês, o Gérard Genet, vai chamar de paratextos, que vão se multiplicar. O que são os paratextos, né? Paratexto são todo o conjunto, né, de materiais textuais que circundam a obra, mas não fazem parte dela. Então, são os sumários, as orelhas de livro, né, a contracapa, a crítica, pode ser considerada também um paratexto. É tudo aquilo que informa sobre a obra, sem necessariamente estar integrado a essa obra. Uma coisa que a gente pode considerar como paratexto hoje, um conjunto de blogs, um conjunto de sites que comentam essas obras, né, que ajudam o leitor, né, a entender, a compreender o que acontece nesses trabalhos, nessas histórias em quadrinhos. Então, são sites, são blogs que fazem a crítica, que ajudam o leitor a compreender, que mostram informações que não estão contidas na obra, mas que são importantes para a sua compreensão e por aí vai. Então, a cena midiática hoje, ela prevê, portanto, o conjunto de interações entre os textos, né, o público e a indústria cultural, né? E os paratextos, eles circulam entre essas três categorias, né, criando trajetórias e passagens. Então, é muito comum a indústria cultural já produzir obras, né, compreendendo o paratexto. Então, são obras que, por exemplo, têm comentários do editor, notas de rodapé, glossário, introduções, estudos críticos que se somam à obra, né? Então, são as edições especiais, as edições de colecionador, as edições críticas, né? Isso vale para as histórias em quadrinhos, mas a gente vê isso daí também, por exemplo, na produção literária, né? No cinema, né? Por exemplo, a edição de filmes, né? Com a montagem do diretor, com o making of, com entrevista com os atores, com eventualmente crítica, né, de algum teórico, né, que se incorporam aos DVDs. Então, a gente tem essa estratégia por parte da própria indústria cultural, né? Então, o que a gente percebe é uma natureza cada vez mais cooperativa na produção desses paratextos, que nada mais é que organização da informação e do conhecimento, né, se a gente for pensar. Então, a gente tem essa relação dialógica que é estabelecida pelos fóruns de debates e de comunicação entre os fãs, né? A gente tem a possibilidade de
produções independentes fazerem uso da tecnologia para se monetizar, né, para, digamos, alavancar sua produção. Então, a gente tem sites de crowdfunding, né, a famosa vaquinha virtual como o Catarse, né, que possibilita a publicação de autores novos, ou então a publicação de obras que talvez não tivessem tanto apelo comercial, mas que possuem um nicho de leitores, um nicho de fãs, que seria capaz de sustentar a sua produção, a sua edição, né? Esses sites e esses blogs, eles também sinalizam relações intergeracionais entre fãs mais antigos e fãs mais novos, né? Então, às vezes, você tem esclarecimento por parte dos fãs mais antigos, mas também você tem debates, você tem discussões acaloradas, né, entre percepções e visões diferenciadas, né, que assinalam ali um conflito de gerações, né? E todo esse tipo de discussão, todo esse tipo de crítica, de análise, de produção que circula na internet, acaba funcionando como um feedback para as indústrias culturais perceberem o que é de interesse do seu público potencial, né? Então, gente, deixa eu fazer uma pequena interrupçãozinha aqui. Bom, então eu vi que já entraram um pouco mais de outras pessoas, né? Aí eu vou passar agora para a segunda parte da apresentação, né, onde eu vou discutir um pouco a dinâmica dessas manifestações na internet, né? Então, discutir um pouco a questão das representações sociais nos quadrinhos, né? Como isso se reflete ou é apropriado pelos fãs, né? Como isso circula, né? Como essa informação ela é produzida, disseminada, apropriada e reconfigurada. Então, é o foco dessa discussão. E aí eu passo já diretamente para a discussão dos aspectos mais diretamente relacionados à prática dos profissionais da ciência da informação. Tá certo? Então, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, algumas polêmicas culturais. Vou aproveitar para colocar o cabo aqui na minha internet. Desculpa aí, pessoal, fui pegar aqui o cabo que a bateria do meu computador já está pedindo arrego. Bom, então vou falar de algumas polêmicas culturais, né, partindo de alguns exemplos das grandes empresas aí de conteúdos relacionados aos quadrinhos, mas não só aos quadrinhos, né, que é a DC e a Marvel, né, e depois falar de alguns circuitos, né, de premiação, de consagração, de polêmicas, né, que envolvem o mundo dos quadrinhos, né, para depois encerrar falando de algumas questões relacionadas à produção independente e aos nichos de mercado. Então, a primeira polêmica aí é relacionada às questões de representação de gênero. Essa imagem é de uma história do Lanterna Verde, né, onde a namorada do herói, né, na época era o Lanterna Verde, o Kyle Rayner, que era um desenhista, né, inclusive de história em quadrinhos, né? Então, a namorada do herói, ela é morta e feita em picadinhos, literalmente picadinhos, por um vilão do herói, e é guardada na geladeira. A Gayle Simone, na época, era uma jornalista, intelectual norte-americana, que lidava com questões relacionadas aos direitos femininos, né? Ela escreve, na sua coluna, um texto falando, né, sobre o uso recorrente de personagens femininas que eram atacadas violentamente, né, seja na forma de violência sexual, seja na forma de morte, seja na forma de humilhação, né, como um elemento
né, de funcionalidade nos roteiros, né, para alavancar a trajetória do herói, né? E essa coluna dela fez grande sucesso, várias leitoras mandaram exemplos de outras histórias onde esse fato ocorria, né? A DC, na época, entrou em contato com ela, e a partir daí eles passaram a estudar uma política um pouco mais, digamos, preocupada com as questões de gênero, né, em relação às suas histórias. A própria Gayle Simone vem a trabalhar na DC, né, ela se torna roteirista, por exemplo, da Mulher Maravilha, né, mas essa é uma história assim que ficou, digamos assim, marcada na época. E recorrentemente a indústria dos quadrinhos ela acaba passando por situações semelhantes, né, de exploração de arquétipos ou principalmente de clichês, né, relacionadas à representação de gênero. A Alison Bechdel, que é uma também intelectual, jornalista americana, e depois ela se torna autora também de quadrinhos autobiográficos, bastante interessante, ela escreve a respeito da representação feminina nos quadrinhos, que para ela ser efetiva, ela teria que cumprir pelo menos 3 regras. Ou seja, 2 personagens femininas com nome, ao menos uma cena em que essas personagens conversam entre si, independentemente dos homens, e principalmente que o papo não precisa ser ou não pode ser sobre homem. É o famoso teste de Bechdel, né, para, digamos assim, avaliar a representatividade de gênero das histórias em quadrinhos. O Vitor Russo, que era um jornalista e militante gay, mas ele trabalhava mais com as questões do cinema, ele vai adaptar esse teste de Bechdel para o cinema e para a representação, né, gay e trans, né? Então, vai fazer esse teste com as seguintes perguntas, né? O filme contém uma personagem que é identificada como lésbica, gay, bissexual ou transgênero? O personagem não deve ser exclusivo ou predominantemente definido pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. E terceiro, o personagem deve estar vinculado na trama de tal forma que sua remoção teria um efeito significativo. Então, essa virada dos anos 90 para os anos 2000, ela foi muito marcante em pontuar essas questões de representatividade de gênero, né, e de opção sexual nos quadrinhos, né? E é algo que levanta polêmica até hoje, assim, polêmica no sentido assim de você ter debates bastante ardorosos nos diversos fóruns, seja na internet, seja na mídia impressa e muitas vezes até na televisão. E a representação feminina acabou ganhando um pouco mais de espaço a partir justamente dessas disputas. Essa personagem é a Miss Marvel, né, da DC, da DC não, da Marvel, né? A personagem ela tem uma série de elementos bastante interessantes, né? Então, além da questão de gênero, né, de ser uma jovem adolescente, ela é uma jovem adolescente de origem paquistanesa e muçulmana. Isso nos Estados Unidos não é pouco, né? E ela tem seus roteiros escritos, né, também por uma mulher, a Sana Amadati, também muçulmana, né, e que levanta assim uma série de pontos bastante delicados, né, no contexto norte-americano, mas com muito brilho, com muita habilidade, né? Tanto é que se tornou uma das personagens mais referenciais, né, dos últimos tempos na produção da Marvel. Tanto é que está se estudando a produção de um filme com a personagem. Aqui a gente vai pegar algumas dessas polêmicas no âmbito do Brasil e no âmbito de algumas premiações internacionais. O HQ Mix é um prêmio que é, digamos, dado no universo das histórias em quadrinho brasileiras, né? Algumas pessoas comparam, né? Seria o Oscar dos quadrinhos, né? O pessoal não gosta muito dessa comparação. De qualquer modo, é o prêmio mais importante, né? E houve um momento em que foi questionado, né, o critério das publicações e das premiações, né, porque as premiações eram majoritariamente para homens, né, e as mulheres ficavam muitas vezes de fora dessa premiação. Aqui tem dados da Carol Ito, que é uma quadrinista,
né? Então, ela vai falar assim, que cerca de 82% das publicações indicadas são de autores do sexo masculino, né? As categorias das desenhista e roteirista nacional, por exemplo, não contém nenhum autor indicado, né? Então, ela fez esse balanço em 2015, né? E aí ela conclui que não precisa ser um grande fã de quadrinhos para perceber que, apesar das conquistas femininas, a maioria dos que atuam e têm reconhecimento nesse espaço são homens. Os responsáveis pela premiação fizeram uma espécie de meia-culpa, pediram desculpa, fizeram uma revisão das indicações, né? Mais mulheres foram indicadas, mulheres foram contempladas, mas em pleno 2015 eles pisam na bola com esse cartaz, né, de cunho bastante sexista, convidando as pessoas justamente para a premiação do HQ Mix, né? Isso daí também provocou uma controvérsia enorme, muitas artistas, mulheres e homens também boicotaram, né, a entrega do prêmio, né? Então é o tipo de polêmica que se espraia pelo universo dos quadrinhos, mas que vai para além deles, né? Que envolve, às vezes, pessoas que estão na militância feminista, na militância cultural, na militância de gênero. O Ladies Comics foi um site importante, né, voltado para a divulgação da produção feminina de histórias em quadrinhos no Brasil, né? Então, valorizando as autoras, as histórias, os personagens, né? Publicando também resenhas, críticas, estudos teóricos, principalmente de mulheres, ou tematizando a presença das mulheres nessa produção cultural, né? E deu origem a uma série de outros sites que se inspiraram nele, né, e que continuam produzindo. Então, a gente tem o Minas Nerds e outros por aí. Tem um pessoal aí que vai poder falar mais, porque andou estudando isso aí. Uma outra questão bastante polêmica e que teve bastante representatividade nesse universo dos quadrinhos, né, é com relação à representação dos personagens negros, né? Então, a Marvel Comics, né, pegando alguns exemplos, recuperou ou introduziu, né, personagens negros, né? Então é o caso do Blade, é o caso do Luke Cage e é o caso do Pantera Negra, né, que talvez seja o maior sucesso, que foi o primeiro personagem negro da Marvel e foi o primeiro a ter um filme solo, né? Então está inclusive em fase de finalização, né, de edição, o segundo filme do Pantera Negra. Então são personagens que passaram também a ocupar um espaço maior por conta, né, dessas polêmicas, por conta dessas cobranças em relação à representação negra nas HQs. Aqui no Brasil a gente teve alguns exemplos muito bons, assim, que trabalharam a história e a imagem dos negros brasileiros, né? Talvez eu acho que o autor mais destacado nisso tenha sido o Marcelo de Salete, né, que é historiador e que fez uma recuperação da história do Quilombo dos Palmares, no livro Angola Janga, mas tem outros livros com essa temática, o Cumbe, que é uma derivação do Angola Janga, Encruzilhadas, que é um livro que se passa no tempo atual, nas periferias de São Paulo, né? Então, talvez ele seja o autor de maior destaque, mas não é o único, né? Tem o Jefferson Calça, tem outros autores que também trabalham nessa linhagem. E uma coisa que também tem ganho muita força do final dos anos 90 para cá, são histórias em quadrinhos, né, que contêm um material autobiográfico, né, e que tematizam, portanto, questões de gênero, questões políticas e outras, né? Então, esse Parafusos é uma história em quadrinho que tematiza a questão da bipolaridade, né? Então, a autora, ela narra a sua experiência, né, em sendo uma pessoa bipolar, né, com tratamentos, com as dificuldades do dia a dia, como ela foi superando isso. Entre umas e outras, é um trabalho da Julia Wertz, que ela conta a sua própria história de cartunista, né? Ela morava na costa leste, na costa oeste americana, né? Morava em São Francisco e se muda para Nova York. Então, ela conta um pouco das dificuldades dela na mudança de cidade, mas principalmente do mundo, né, dos quadrinhos lá em Nova York e como é que ela se inseriu por lá. O Dora, que é de uma artista brasileira, Bianca Pinheiro, né, é uma incursão no universo do terror, mas também com traços biográficos, né, de uma personagem que ela conheceu. E o Fan Home, que é da Alison Bechdel, aquela mesma do Teste Bechdel, que é uma história em quadrinhos onde ela narra, né,
a infância dela e a relação dela com os pais, que eram homossexuais. Uma vertente também, para finalizar, é a das reportagens gráficas, né? Ou seja, da sistematização de um conjunto de informações através, né, da narrativa visual. Então, Joe Sacco, que é um autor bastante conhecido por suas narrativas de guerra, né? Então, ele é um correspondente de guerra, ele cobriu as questões da Palestina, da Bósnia, na África, né? Então ele tem várias obras relacionadas, né, a essas situações de guerrilha, de confronto, de guerra mesmo. O Zero Calcare é um autor italiano, o Kobane Kelly é um pouco a narrativa dele sobre o mundo árabe, né, os conflitos na Síria e na Turquia, né. Pyongyang, do Guy Delisle, que é um autor francês, né, vai falar da sua viagem, né, da sua experiência na Coreia, onde ele foi trabalhar lá como ilustrador, né, como uma pessoa responsável por ensinar produção gráfica, né, para os técnicos da Coreia do Norte. Então ele narra essa história. Tem outras histórias interessantes que ele fala da Birmânia também, da China, né? E esse trabalho da Carolina Ito, esse estilhaço, né, que foi o TCC dela de jornalismo, né? Então ela fez um TCC no formato de história em quadrinhos, né, narrando uma jornada que ela fez pelo Vale do Jequitinhonha, né? Então contando um pouco do contexto local do Vale do Jequitinhonha, né? Então acho que eu me alonguei bastante, né? Para fechar aqui, essas histórias em quadrinhos, elas ajudam a gente a perceber que houve uma mudança, né, na agenda dos debates sobre cultura. Então, a questão não está mais só no acesso a um determinado acervo, a um determinado repertório, mas também na circulação e na troca de informações sobre isso, na crítica e mesmo na produção própria de cultura, né? Então, tudo isso daí acaba tendo reflexos, né, não só na leitura, mas também nas propostas de ação cultural. Então, pensando exclusivamente nesse universo das histórias em quadrinho, a gente pode pensar em um conjunto de atividades possíveis, né, para os profissionais de leitura, né, seja os que já atuam numa instituição de informação, né, num ambiente de informação, como uma biblioteca, um centro cultural, mas também aqueles que atuam fora, atuam na internet, ou então querem adentrar nesse universo. Então, uma possibilidade é a de proposição de grupos de leitura, né? Então, a gente tem o Clube do Livro, poderia ter o Clube da HQ, né, que funcionaria em, digamos, condições similares, né, ao Clube do Livro, né, e onde a gente pode pensar numa mediação que seria presencial e à distância, né? Então, isso daí poderia contemplar tanto encontros presenciais, como também uma dinâmica, né, de discussões, de troca de informações, ou mesmo de troca de quadrinhos pela internet. Uma outra possibilidade seria de oficinas de criação, né, então, de introduzir as pessoas, né, principalmente as crianças e os jovens, na linguagem das histórias em quadrinho, né, então, delas poderem utilizar essa linguagem, né, e ter uma produção própria, né. Então, isso é uma atividade artística, uma atividade estética, uma atividade de produção, mas que também ajuda a desenvolver um repertório crítico em relação à leitura, né, dessa linguagem, à leitura desse tipo de produção, né. No caso dos bibliotecários, especificamente de bibliotecas ou então de centros de documentação, de instituições de ensino, né, você criar, né, ou divulgar lançamentos, né, através dos meios de comunicação da própria instituição, das redes sociais, né, ou recorrendo a sites especializados, né, que poderiam ter links, né, nas páginas, nos sites dessas instituições. E um passo além disso seria a produção de fanzines, né? Então, os fanzines são publicações especializadas, né, que podem ser impressas, mas também podem ter um formato exclusivamente eletrônico, né, um formato digital, né. Poderia ser feito pelo profissional sozinho, ou poderia ser feito em parceria com os frequentadores, em parceria, né, com os usuários, né. Então tem um conjunto aí de gente que poderia
ser acionada para trabalhar em parceria na produção, né, de um fanzine, que é algo que mobiliza bastante aí os leitores, especialmente os jovens. E, finalmente, a questão dos eventos, né? Então, você poderia ter eventos de RPG, né? Você poderia ter feiras, você poderia ter encontros, onde você poderia desenvolver o cosplay, né? As pessoas vão fantasiadas dos seus personagens, né? Então, tudo isso daí interagindo também com outras formas de expressão da cultura pop ou da chamada cultura geek, né? Então, a gente pode desenvolver isso daí melhor no papo, né, gente? Então, eu vou interromper por aqui, acho que já falei demais, assim, estourei o tempo que eu tinha previsto, então, vou abrir aí para as perguntas, para os comentários, para as considerações do pessoal. Vi que tem aqui uma série de mensagens no chat, né? Boa noite, professor. Bom, o pessoal lê muitos Malhouse e mangás, notas de autores, principalmente aqueles que são disponibilizados apenas digitalmente, né? Observação da Marcilane. Trabalho de marketing mal feito, acho que deve ser a referência ao prêmio HQ Mix, né? Voluntário, pedir para a diretora no HQs, porque as crianças da quinta série gostavam muito, né? A Marcilane. Imagem atrai muita atenção, as crianças acabam curtindo muito, né? Uma menina que lê várias vezes o mangá sobre estatísticas. Tiago quer falar alguma coisa, acho que vai lembrar o Sam Wilson, Falcão, personagem negro, assumindo o manto do Capitão América, também causou um impacto bastante grande, deve ter nos cinemas, exatamente. Tiago, diga aí. Boa noite, professor, boa noite, pessoal. Eu queria comentar só sobre a representatividade, né, negra nas HQs. Que depois, assim, lá no começo, lá no início, né, era usado blackface, que é uma forma de... Aquela representação, não sei se todo mundo conhece, o Senhor Popo do Dragon Ball, que acho que é o melhor exemplo que tem, que é uma figura totalmente negra, escura, com os lábios grandes e vermelhos. Isso daí remete ao blackface, que é o branco se pintar de preto e com os lábios e pintar os lábios vermelhos. Isso acontecia muito no teatro, e aí o pessoal transportava isso para HQ e ficava aquela coisa estranha. Tipo, representar o negro dessa forma é totalmente errado, né? E isso foi evoluindo, né? Um exemplo disso também é o exemplo nacional que a gente tem é aquele da HQ Pele, professor, se o senhor me ajudar, o Jeremias. Isso. O Jeremias Maurício de Souza. Ele começou dessa forma, e aí o Maurício de Souza pode ter absorvido o que está rolando na época, né, durante os anos, foi aprimorando, foi melhorando, foi ficando menos beiçudo, foi ficando menos destacável, ficou mais marronzinho, e hoje a gente tem a HQPL que foi desenhado, foi ilustrado, né, foi todo desenvolvido por uma equipe negra, né, por Rafael Calfa e o Jefferson Costa. E ficou assim, e eles mesmos assumiram, né? Eles deram uma entrevista dizendo que eles se preocuparam em estilizar a HQ de acordo com a realidade da pessoa. Tipo, a pessoa batia o olho no personagem e via uma história, sabe? Então tem todo... Quando o desenhista sabe o que está... Sabe, ele sente na pele o que o personagem sentiu também, então ele tem mais umas características a mais a mostrar, né? Ele tem uma preocupação a mais em cima da HQ. Então a representatividade negra dentro e fora das HQs são muito importantes. Então, porque enquanto eles eram feitos por brancos, aí tinha essas escorregadas, né, de blackface, tinha as escorregadas de estereótipos, de coisas que hoje que não representam de verdade o negro. E quando tem o desenhista, toda uma equipe negra, aí tem uma preocupação a mais com o estar externo ao personagem. Isso é uma coisa muito interessante de se levantar com relação à representatividade negra, né? E era isso. É porque eu estou estudando isso, né, com o professor meu orientador. Sinto orgulho de falar isso. Então, é isso aí. Legal, Thiago. É bem interessante que você mencionou, até por introduzir o Maurício de Souza na conversa, né? Porque o Maurício de Souza,
ele é bem representativo de um movimento da indústria cultural em incorporar essas questões mais recentes, né? Então, ele sempre coloca um personagem novo, né? Agora que ele parou de ter filho, né? Porque antes ele sempre colocava um personagem novo que era um filho que ele estava tendo, né? Então, né, todos os personagens principais, né, os mais canônicos, né, eram os filhos do Maurício de Souza, mas depois ele foi introduzindo personagens, né, que dialogam, né, com essa série de questões que estão, digamos, na sociedade, né? Então, personagens com uma representatividade negra, né, pessoas com deficiência, cegos, né, vários tipos, né? E essa linha do Maurício de Souza Graphic Novels, né, ele aproveitou para trazer autores independentes, ou então autores que estão na cena de quadrinhos aí nacional, que fazem suas abordagens pessoais. Então, respeitando os arquétipos tradicionais, eles fazem releituras, né, que incorporam essa temática, e que não é, obviamente, direcionado para um público exatamente infantil, né, um público que talvez tenha lido esses personagens na infância, mas que agora tem uma outra pegada, uma outra abordagem, né? Então, ele é muito habilidoso nisso, né, em lidar, né, com essas questões políticas, com essas questões sociais e, ao mesmo tempo, com a dinâmica da indústria, né? A Marvel e a DC nos Estados Unidos tentam fazer o mesmo, às vezes com mais felicidade, às vezes com menos felicidade. Vamos ver o que vai acontecer aí depois dessa pandemia, né, onde o mercado provavelmente vai ter que se reconfigurar, né, a partir de questões econômicas, né? Então, como é que vão ficar essas temáticas, como é que vão ficar esses nichos aí. Eu vejo que tem aqui toda uma conversa em paralelo a respeito do Sam Wilson, né? Ninguém quer falar isso aqui, verbalizar aqui para todo mundo participar da história? Eu vi que a Pietra, a Marcilane, né, comentaram do Sam Wilson, né, que recentemente ele herdou lá digamos, o uniforme e a função do Capitão América. Isso gerou muitos protestos e muitas críticas de alguns fãs, ou mais velhos ou mais tradicionais, né? Agora, é só ver o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né, em relação aos protestos, né, por conta do assassinato que ocorreu lá do sujeito que era segurança lá e que foi, né, barbaramente morto pelo policial, né? Então, tudo que deflagrou, né, para entender por que, que a indicação do Sam Wilson como Capitão América deve ter, obviamente, causado furor, causado uma polêmica, né? Porque põe o dedo diretamente em questões relacionadas ao racismo, que é muito forte na sociedade americana e muito mal resolvido ainda, né? Enfim. A Silmara comenta do Neil Gaiman, né? O Neil Gaiman, então, ele acho que é um caso mais ilustrativo, junto com Alan Moore, né, de autor contemporâneo que trabalha o tempo todo no limite da intertextualidade, né? Então, boa parte das produções do Neil Gaiman, assim como do Alan Moore, dialogam não só com outros quadrinhos, mas também com a literatura, com o teatro, com o cinema, com a música, né? Seja contemporânea, seja clássica, né? Então, são famosas as histórias do Neil Gaiman, que tem o Shakespeare como personagem, né? Assim como toda a série do Alan Moore, né, que é a Liga Extraordinária, que, na verdade, se apropria de heróis da literatura. Então, o Alan Quatermain, o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde, o Capitão Nemo, né, a Mina Harker do Drácula, e por aí vai. Mais alguma observação, gente? Por favor, manifestem-se. Gustavo está aí quietinho, não vai falar nada.
Ele que é fã de carteirinha, participou lá do grupo de estudos sobre quadrinhos. Professor, sou eu de novo. Eu só queria saber, eu queria que, não sei se é possível, voltar naquelas regras que o senhor tinha colocado ali, regra do nome do fulano, e aí tinha regra 1, a história não pode ser impactada pelo fato do cara ser homossexual, alguma coisa assim. Uhum. Deixa eu retomar aqui. São essas regras aqui. A Bechdel, ela é uma artista, mulher, gay, norte-americana, né? E ela, na época, ela ainda não tinha feito a história que ela ficou mais famosa, né? Que é o Fan Home. Ela tinha algumas tirinhas mais esparsas, mas ela tinha uma coluna sobre quadrinhos, sobre a cena cultural, né? E comentando essa questão da representatividade feminina, ela propôs essas 3 regras para analisar se, de fato, a história tinha uma representatividade feminina ou se as mulheres estavam lá só para fazer cenário ou então cumprir escada para o personagem masculino. Então, ela propõe que se analisasse em cada história em quadrinhos se tinha 2 personagens femininas com nome, né, se não era uma mulher genérica, se elas tinham uma cena, pelo menos uma, que elas conversavam entre si, e principalmente que esse papo não fosse em relação a outro homem, outro personagem masculino, que fosse uma conversa que tivesse uma dinâmica própria de mulheres. E o Vitor Russo, que era um crítico cinematográfico, ele adaptou essas regras, mas aí para pensar a questão da representatividade gay e LGBT. Então, ele propõe, assim, para analisar um filme ou uma outra produção cultural, né, se essa produção cultural tem um personagem identificado como lésbica, gay, bissexual ou transgênero, né, que esse personagem não deve ser exclusivamente ou predominantemente definido pela sua orientação sexual ou identidade de gênero, ou seja, ele não é só isso, né, ele também é ou o amigo do herói, ou o mecânico, ou a secretária, ou o bibliotecário, alguma coisa do gênero. E se o personagem está vinculado na trama, de tal maneira que se você tira o personagem da trama, você acaba prejudicando ela. Então é basicamente essa proposta desses 2 autores, né, para analisar a representatividade feminina e para analisar a representatividade gay e LGBT. Certo. É interessante a da Bechdel, né? É o nome dela? Bechdel. Uhum. Isso que ela comentou sobre as personagens terem nome. Que no filme Joker, que é um filme que, assim, tipo, eu gostei pra caramba do filme. É um filme lindo, é um filme perfeito. Porém, tem personagens femininas que não tem nome. Né? E são personagens ali que, pô, dá continuidade na trama. Se não tiver elas lá, não sei, a coisa não. As motivações do personagem não vão pra frente. Que é a psicóloga, a mulher do ônibus, ela aparece só uma vez, mas ok, né? E tem a personagem que o interesse amoroso dele. Eu não lembro de a ter vizinha. Falado. A vizinha, eu não lembro de ter falado do nome dela. Não sei se tem ali, mas fica ali aquela coisa, tipo, é um personagem meio apagado, que não aparece muito, aí não tem nome, se tiver nome não faz muita diferença, entendeu? Isso daí é meio complicado. Tudo bem que é um filme totalmente focado no personagem masculino, mas, né, tem essa coisa, né? E tem a relação dele com a mãe, né, que também não é das mais simples, né? Sim. Então, Freud explica, né, um pouco ali. A Lauren faz um comentário do teste de Bechdel, né, o teste de Makomori. Basicamente, questiona se o arco narrativo da personagem feminina não se resume a dar suporte exclusivo ao arco narrativo de algum personagem masculino. De fato, até que tem algumas autoras teóricas, né, que propõem, né, uma coisa que é muito comum na cultura de massa, desde Star Wars, né, essa ideia da trajetória do herói, que o pessoal vai buscar lá no Campbell, né, no Joseph Campbell.
que acabou virando quase que uma referência para todos os roteiristas aí dessa indústria. E algumas teóricas, algumas autoras estão propondo a ideia da trajetória da heroína, né, que seria distintamente diferente, né, da trajetória do herói. Né. Tem um livro que foi escrito recentemente, Mulheres e Quadrinhos, né, organizado pela Dani Marino, que tem um artigo lá que fala exclusivamente da trajetória da heroína. Aqui o beijo gay na HQ dos Vingadores. É exatamente isso daí. Que o prefeito do Rio retirou lá da Bienal, né? Então, essa questão das representações, ela acaba sendo um negócio que causa bastante polêmica, né? Tem vários grupos de quadrinhos no Facebook, na internet em geral, né? Ou voltados para discutir especificamente essas questões, ou quando essas questões aparecem, cria-se toda uma celeuma que aquele grupo não é para discutir política, não é para discutir aquilo. Né? De qualquer modo, é algo importante que mexe com as pessoas, né? O que mostra que, de fato, a HQ há muito, né, deixou de ser uma coisa só para criança, né? Algo que realmente causa polêmica na sociedade como um todo. A história do Felipe Neto, que ele comprou todos os exemplares e doou. Ele foi uma das épocas que ele usou assim justamente para se promover para uma boa causa, inclusive. Né? Interessante. Mais alguma observação, gente? Perguntas? Professor, rapidinho aqui, posso falar só um ponto? Ô, Gustavo. Beleza, boa noite, Marcão, boa noite todo mundo. Sobre a questão desses 3 pontos que tem que analisar, digamos assim, na questão da representatividade, né, tanto da Bechdel quanto do Russo, eu acho muito importante, assim, salientar aquela questão de colocar uma pessoa que realmente entende o que está acontecendo ali, porque o que acontece, o que entende estar dentro dessa situação. Um exemplo assim que eu acho muito forte, recente até, digamos, que é o exemplo da adaptação da Piada Mortal, que foi feita pelo Brian Azzarello, né? Ele adaptou o roteiro da HQ pro filme e animação, e se você pegar ali, existe personagem gay, existe personagem mulher, só que assim, ela é basicamente uma mulher só, ela nunca fala com mais ninguém, por exemplo. Ele tentou fazer uma mulher forte, ele fez uma mulher completamente... eu não sei nem a palavra certa que fugiu agora, mas ele fez uma mulher fraca emocionalmente, digamos assim. Ele colocou um personagem gay, por exemplo, se eu não me engano, acho que o nome dele não é citado, ele aparece em um momento, estereotipada, exatamente, obrigado. É uma personagem muito estereotipada, e por quê? Porque ele é um homem hétero, de sei lá quantos anos, um cara assim que... E ele foi colocado ali na situação, e se você comparar isso com a Kamala, ou até com o novo escritor dos quadrinhos do Pantera Negra, eu não sei pronunciar o nome dele, que é um cara premiado, um autor negro, assim, Sim, acho que é ele, que fez um trabalho maravilhoso. Então, assim, isso eu acho um ponto muito importante e graças a Deus, seja lá quem a gente crê, que as editoras perceberam isso, né? Porque a própria Kamala, assim, é uma personagem que, se fosse um homem trabalhando, um homem branco, como a maioria dos escritores são, ela poderia ser extremamente problemática e atualmente a autora dela faz um trabalho maravilhoso com ela e tudo mais. Sobre a Bechdel, eu queria levantar aqui que eu li uma HQ dela, que foi a segunda HQ que ela escreveu, né? Que foi a Você é Minha Mãe, e foi, eu acho que a HQ mais difícil que eu li na minha vida inteira. Eu li em um ano, assim, eu tinha que parar o tempo todo. Isso, esse autor mesmo. E a Bechdel eu tive que parar, porque foi assim, uma HQ muito forte que eu li. E ela
pega bem essa questão, assim, de qual foi o impacto da mãe dela ter publicado aquele livro que ela falava sobre a homossexualidade ou a bissexualidade do pai dela, né? Que foi o Fan Home. E ela falava qual foi o impacto disso na vida dela, da mãe dela, e como que era o relacionamento dela com a mãe dela. É uma HQ bem interessante, assim, para entender algumas coisas dessa relação da filha com a mãe e tudo mais. É muito interessante, porém muito forte também. E é isso. Ah, legal, Gustavo, valeu o comentário. Em relação ao Ta-Nehisi Coates, né, que é o autor do Pantera Negra, essa foi, digamos assim, uma aposta um pouco arriscada da Marvel, né, mas que rendeu bons frutos, né, porque ela foi buscar um sujeito que estava fora do universo dos quadrinhos, né. O Coates, na verdade, é jornalista, escritor, né, era um cara que refletia sobre a questão do movimento negro, né, da cultura negra norte-americana, né, e foi convidado a escrever história em quadrinho, uma coisa que ele ainda não tinha feito, né, e deu muito certo, né, porque ele trouxe toda essa bagagem de vivência dele do movimento negro, da condição negra, né, de um intelectual norte-americano. Então foi bem, bem bacana. A Lauren diz assim, será que na escola ele escrevia fanfics? Pode ser, né, de repente. E em relação a essa história da Dashdale, né, que você comentou, Gustavo, acho que é legal, né, o teu testemunho, né, porque entra um pouco dentro daquilo que o Humberto Eco fala, né, quando ele propõe uma distinção entre obras de entretenimento e obras de proposta. Né? Então ele está falando da literatura, mas acho que isso se aplica ao cinema, aos quadrinhos, a qualquer forma de produção cultural. Né? Então você pode ter uma obra que busca entretenimento, né, mesmo entretenimento mais sofisticado, de qualidade, e obras assim que procuram aprofundar, né, que procuram explorar, né, diversas camadas em termos de psicologia, de história, de política, né? E por que não nos quadrinhos, né? Então, obras como a da Bechdel e outras, né, demonstram que isso é perfeitamente factível, né, utilizando a linguagem dos quadrinhos, a produção de obras bastante consistentes, bastante impactantes e que fazem o seu leitor refletir. Opa, quem quiser falar de fanfic, me chama, essa é boa. Então tem um grupo das fanfics aqui. E teve a Lauren, que comentou do teste de Makomori, é aquela personagem do filme do Del Toro, dos super robôs lá, como é que é o nome? Pacific Rim? É essa personagem, Lauren? Ah, tá. Então é essa mesmo. Beleza. Pessoal, mais alguma observação, pergunta, questão? A gente está esperando as coisas se desenrolarem, né? Espero que em algum momento a gente possa se encontrar aí presencialmente, né? Mesmo que seja em pequenos grupos, né? Quando isso for possível, a ideia é retomar, né, o grupo de estudos sobre história em quadrinhos, né? Então, Gustavo participou, o Thiago já participou, né? Então, a gente quer ver se a gente retoma aí essas atividades, esses encontros, né? Assim que for possível, eu comunico para todos, aí os interessados, as interessadas, né, por favor, me procurem que a gente tem feito aí umas leituras bem, bem legais. E aí a Lauren, pelo visto, é escritora de fanfic, hein? Bom, põe na roda aí depois para a gente ler. Opa. Marcão, desculpa ter entrado mega atrasada, viu? Oi, Deise, tudo bom? Mas cheguei nos finalmente aqui. A conversa foi boa. Deu para trocar umas figurinhas, assim. Acho que eu falei demais, o pessoal ficou meio tímido, falou menos, mas tá legal. Foi bacaninha. Vou aproveitar para dar um oi para o Gustavo e um oi para a Silmara.
Legal. Bom, gente, acho que ficamos assim, então, né? Tudo bem, então? Podemos encerrar por aqui? Quem quiser mais dicas, informações, troca de figurinhas sobre quadrinhos, é só me contatar ou pelo inbox do Face ou por e-mail, que aí eu estou dando um retorno para vocês, tá bom? E aí depois eu passo o link também para a Deise para colocar no canal do YouTube esse papo da gente, certo? Perfeito, Marcos. Então é isso, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Cuidem-se bem, tá bom?